Eu tô sendo desafiado agora em todas as minhas resoluções de conseguir ler coisas pelo aquele livro lá dos filósofos pré-socráticos. Porque é chato. É o seguinte, não é um livro sobre os filósofos pré-socráticos. O cara fez o seguinte, pegou cada filósofo pré-socrático. Pré-socrático, em geral, se refere aí aos filósofos que vieram antes de Sócrates, mas não vieram antes. Vários foram, inclusive, contemporâneos a Sócrates. Mas são os filósofos pré-inauguração da filosofia moral por Sócrates, assim, do jeito que ele colocou. São basicamente filósofos do que a gente chama de filosofia natural, que é a protociência, pré-ciência, né? Eles investigavam como o mundo funcionava. E aí eu peguei esse livro que não fala deles. O cara faz o seguinte, pega cada filósofo ou cada escola, alguns assim que não dá pra diferenciar o pensamento de um filósofo, que são vários fazendo negócio, tipo os pitagóricos, ele adiciona tudo num só. Ele coloca uma breve introdução, depois disso, ele pega todas as menções àqueles filósofos ou aquela filosofia na antiguidade. Porque esses filósofos pré-socráticos não deixaram obra pronta, a obra inteira sobrevivente. Nenhum livro, nenhuma obra deles sobreviveu completamente. Só que a gente sabe o que eles diziam, pelo que os outros diziam deles, tá? E também por fragmentos que sobraram. Boa parte que são citações que são feitas por filósofos que vieram depois. Tá, a galera colocava a citação, igual a gente coloca entre aspas, agora não é porque eles colocavam entre aspas, mas você entende, uma citação. Então esse cara vai na literatura antiga, pega de cada filósofo de cada escola, tudo que foi dito sobre eles, e todos os fragmentos deles, tudo que disseram sobre eles, tipo assim, Aristóteles falou alguma coisa sobre um filósofo natural pré-socrático. Aí eles vão e pegam a parte de Aristóteles que fala disso. E pegam também os fragmentos, essas citações e tal. E junta tudo. Então, em cada parte tem uma pequena introdução, e depois umas 20, 30 páginas só com trechos falando da filosofia de fontes antigas. Ou de alguma coisa que alguém falou deles, ou de alguma coisa que eles falaram, mas que é um fragmento, porque a obra não tem completa. Está sendo mais desafiador do que eu estava esperando. Eu acabei de acabar Empedocles. Em Empedocles, eu entendi o que ele queria dizer nas primeiras 3 páginas. Depois tinha mais 33. E pior, Empedocles não escrevia discursivamente. Ele era poeta. Ele acreditava que as coisas no mundo eram feitas pela combinação dos elementos. Quais? Água, Terra, ar, fogo, Capitão Planeta. E pior, eles eram compostos por pela combinação desses elementos, desses 4 elementos. Só que esses elementos se combinavam, se separavam de acordo com 2 forças do universo. A força do amor. Uma que ele chamava de amor e outra que era discórdia, dissensão. Tá? A força do amor juntava elementos distintos. A dissensão juntava só os mesmos elementos, não separava elementos. Uma misturava, a outra separava. Juntava os elementos iguais. Não, juntava os elementos diferentes, esse é o amor. Sim, mas a dissensão juntava elementos iguais. Iguais, É igual o Facebook. A discórdia é a rede social moderna. Tinha razão ele. O pensamento dele foi muito importante. Claro que a gente tá falando aí do inicinho do que a gente veio depois a chamar de ciência. Eu vou até trazer o Sócrates pra mesa porque a gente tá falando dele, né? Parece que é coisa sem noção. Obviamente que é. A gente tá falando disso daí foi mais de 2000 anos atrás. Não tinha ciência ainda. Tá? Não tinha ciência. Ciência é uma invenção ali da era moderna. Só que é importante por quê? Você tinha várias propostas na época de como é que o mundo funcionava, como é que as coisas se formavam no mundo. Ele foi o cara que falou assim, as coisas no mundo se formam pela conexão de diferentes elementos segundo forças básicas no universo, que é basicamente o modelo que a gente tem hoje, né? Só que a gente não fala que é terra, água, ar e fogo. A gente fala o quê? É os elementos da tabela periódica. Se você quiser falar de mecânica quântica, a gente está falando aí das partículas fundamentais, tá? Ou se você quiser falar de átomos, a gente está falando da tabela periódica. E as forças, a gente não fala mais amor e dissensão. A gente trata força eletromagnética, você tem a força da gravidade, você tem a força forte e a força fraca. Então foi um passo importante para uma solução de como que as coisas no universo podem ter sido formadas. Só que, obviamente, é uma coisa sem noção. Ele escrevia metaforicamente, ele não falava assim a força do amor. De vez em quando ele tratava, a força do amor é Afrodite. Eu acho bonito, cara, ele era um poeta. É porque Afrodite chega e ele fala o treco todo. Aí, de vez em quando ele falava de coisa do universo.
Aí tinha o namorado dele, que era o Pausanias. Aí de vez em quando ele escrevia pro amor dele. Aquele Pausanias ou Não, outro. Não, tem 1 milhão de Pausanias. E é tudo assim. Porque no início... Aí usamos linguagem metafórica. Ele ia ser maior amiga do... Como é que é o nome dele? Empedocles. Empedocles, que fala em português? Empédocles, em português. Empédocles. Aí eu tô lendo isso agora. Por que é um problema pra mim? Tá? Porque, primeiro, você não tá lendo um argumento de alguém. Mesmo os que não escrevem poesia, escrevem de forma discursiva, você não tá lendo o argumento com começo, meio e fim. Você tá lendo um monte de frase solta. Tem uns fragmentos ali que é tipo assim, uma frase só, que não tem sentido nenhum. Né? Mas tá solto ali, é o que sobreviveu da obra do cara. Você perdeu o resto. E eu não tenho um interesse tão grande em filosofia natural. Tá? Meu negócio, eu gosto muito de filosofia moral. É Sócrates pra frente. Mas eu tô lendo isso porque todo mundo tem a necessidade de combater a síndrome de impostor. Eu tenho que, pelo menos, ter alguma reverência, saber do que se trata. Aí eu tô nessa luta agora. Aí eu cheguei agora nos atomistas, né? Que é a galera que propõe pela primeira vez que o mundo... as coisas são feitas dessas partículas pequenininhas, indivisíveis, pelo menos em princípio, chamada átomos. Aí os átomos se conectam e formam as coisas do universo. O universo é basicamente o vazio, o void, e átomos. O que faz sentido. É meio próximo do modelo que a gente tem, não é mesmo? Porém, é dose, tá? É dose. O tal do Empédocles me quebrou. E é uma das maiores exceções, porque do Empédocles sobreviveu uma quantidade de coisa muito grande. Provavelmente ele escreveu um poema só, ou pode ter sido 2, a gente não sabe ainda. Se as partes que a gente tem são de 2 poemas separados ou se é tudo de um só. Só que sobreviveu bastante coisa. E eu li tudo. E mais o que disseram deles. Umas pessoas tipo Aristóteles gostam muito de falar desses caras. Vou tampar a vida do Sócrates pra ele não ficar ofendido. Pode falar dele também. Não, Sócrates é sensacional. É isso, Sócrates. Sócrates não tem preguiça, não. Outro livro que eu li esse ano foi o... que eu nunca tinha lido, Memorabilia, do Xenofonte. Aliás, Sócrates é o mais legal. Não escreveu nada. Nem uma palavra. Falaram dele, né? Não é que não sobreviveu. Não escreveu. Tudo que a gente sabe é os outros falando dele. Mas a grande questão é... boa parte das coisas sobre o Sócrates sobreviveu na sua integralidade. Então são textos com começo, meio e fim. É tão mais fácil de ler. Você só reconhece, né, quando você não tem, não é mesmo? Quando você tá assim, é um fragmento aqui, é uma frase. Aí um fragmento ali... Então, você nem tem o pensamento do cara, foi destruído. Às vezes no contexto fazia todo sentido. É porque a emoção se perdeu. Ele é meio Nietzsche, eu acho, sabe? Ele queria ser poeta. Queria ser poeta, sabe? Que não mata, te fortalece. É um poeta frustrado. Só que dele é pior, ele começa umas analogias, aí ele quer falar das forças, né? Será que se algum dia, daqui 2.500 anos, alguém localizar as minhas agendas de adolescente, vai achar que eu era uma grande pensadora? Que eu tinha umas poesias também. Não, aí tem umas horas assim, que ele quer falar das 4 forças, mas ele não usa fogo, os 4 elementos, não é fogo, ar, terra e água. Aí ele pega, porque Zeus e Hera... Não, Afrodite é o amor. E ele usa, tem outro nome para Afrodite também, que ele usa. É Zeus e Hera, Hades e Perséfone. Água, fogo. Eu não se lembro agora qual é qual, mas cada um quer dizer um deles. Aí ele fala da relação dos dois, Zeus e Hera no Olimpo, aí Perséfone e Hades no Hades, e o que isso quer dizer? Porque o Hades está debaixo da terra, aí tá se referindo acho que Perséfone é água, o Hades é terra, o fogo é... Não, Hades é fogo. Zeus é ar? Hades é fogo, Zeus deve ser ar, porque é céu. O Hades é fogo. É. A Hera é terra. A Hera é terra, por causa da... da natureza. Isso daí. Enfim, aí você fica... Véi, pra que isso, véi? Você teve uma ideia muito boa. Você foi o primeiro... Mas, meu bem, ele tava falando Você foi o primeiro a propor que as coisas no universo eram feitas pela combinação de diferentes elementos, feitas por forças fundamentais. E tipo assim... É basicamente assim que a gente vê o universo hoje. Embora a gente dê outro nome para os elementos e dê outro nome para as forças. A gente não chama de amor. Podia, acho que a gravidade a força eletromagnética... porque a força eletromagnética tem a capacidade de fazer os dois. Pode atrair e pode rejeitar. Então, amor e dissensão. Acho bom, acho poético. O mundo precisa de amor. Então, assim, esse é basicamente... Isso, na verdade, foi o início da filosofia. Embora todo mundo relacione a Sócrates, vamos colocar assim, Sócrates começou
o segundo ou terceiro grande movimento da filosofia, dependendo de como você quiser considerar. Porque se você quiser considerar o movimento sofista um separado, né? Ele seria o terceiro, ou ele seria o segundo, se você não considerar o sofista, ou se você considerar Sócrates um sofista. Não pode que é o que tampar algumas o ouvido pessoas dele. fazem. Isso daí você não pode tampar o ouvido dele. Ele vai ficar muito brabo. Ele vai ficar muito brabo. Aliás, foi um dos... Ninguém tá falando que você é sofista, não. Fica E ninguém tranquilo. tá dizendo que você é filósofo natural. Ninguém falou que isso são, também. que são os motivos que mandaram matar ele, tá? Ninguém falou isso pra você, não. Se o Sócrates pudesse girar, nesse momento seria uma Beyblade, exatamente. Se puser 2 rodas, virou bicicleta. Não, é porque o Aristófanes que foi o primeiro a começar com a acusação do Sócrates ser tanto um filósofo natural quanto um sofista. E ele não era nenhum nem outro. Ninguém fala isso. E aí depois foram os discípulos de Sócrates, Xenofonte e Platão, que foram escrever para defender eles. E eles foram tão efetivos que sofista virou no grego palavra pejorativa. Na Bíblia, que foi escrito 400 anos depois, você tem lá Paulo escrevendo em grego, falando assim, que você não pode, como é que é? Não sei o quê, e sofismos e tal, sofismo como sendo a palavra coisa ruim. Ei! Quais livros você indica para estudar Sócrates? Esse que é o problema. Português é um treco muito complicado, porque normalmente a galera que produz material em português não tá pensando na galera que é iniciante. São acadêmicos escrevendo para os seus pares. Essa que é a verdade. E eu peguei já umas traduções da Apologia, que é a defesa que Platão escreveu sobre a defesa que Sócrates fez no julgamento dele, que acabou com a morte dele, condenação dele à morte. É para ser um texto simples de ler. Eu vi as traduções em português, são complicadinhas, não é nem o conteúdo, é a linguagem que os caras usam. O grego escreve de um jeito que se você for tentar passar para o português vai ficar cheio de inversão, cheio de coisa estranha. Português não se escreve daquele jeito. É que é o seguinte, Sócrates não escreveu nada. Nada. A gente sabe da filosofia socrática pelo que escreveram dela, principalmente 2 discípulos, Platão e Xenofonte. Só que o Platão tem um porém. Isso acontece em Xenofonte também, só de forma não tão declarada, não tão clara. Ele começou a escrever diálogos, ele não escrevia textos dissertativos. Quase a totalidade dos textos deles é alguém conversando com alguém. Você tem o ponto, contraponto, aquela coisa toda. Tá? E é ali que você desenvolve o pensamento filosófico, o argumento e tal. E na quase a totalidade do texto dele, dos textos dele, dos livros e tal, é Sócrates conversando com alguém. Sócrates é o personagem principal dele. Então tem uma convenção de que nos primeiros que ele escreveu, ali que tá Crito, tá Apologia, outros do tipo, ele tá tentando transmitir, nas palavras dele, do jeito dele, né, a filosofia socrática. Claro que tá tudo ali marcado pelo jeito como ele vê o mundo, porque ele que tá escrevendo. Só que ele tá tentando passar as coisas que o mestre dele dizia. Mas, a partir do momento que isso vai avançando, ele vai introduzindo cada vez mais das ideias dele na boca do Sócrates. Aí vai deixando cada vez mais de ser Sócrates, passando mais a ser Platão. Quando você chega na República, ele já tá basicamente full Platão, tá? Ele introduz ali a teoria das formas dele, que não tem absolutamente nada de socrático. Você pode pegar as origens ali, provavelmente foi, sei lá, ele pegou isso com os pitagóricos. Ele introduz ali aquele negócio dele do mito da caverna e coisa do tipo. Então, a República seria um negócio muito mais Platão, muito mais Platão do que Sócrates. Se você quiser pegar Sócrates, vamos pegar aqui na ordem, tá? Que vamos contar mais ou menos uma história. Você começa com Eutífron, ou Eutífron, não sei como é que fala, que é o diálogo sobre a piedade no sentido de religiosidade. Você vai ver basicamente o tipo de coisa que deixou Sócrates em problema com a cidade de Atenas. Um dos motivos, tá? Que ele vai questionar um cara que dizia que sabia qual era o desejo dos deuses. Ele vai e faz o cara cair em contradição, esse tipo de coisa. E no Eutífron, ele tá indo pro julgamento dele. Então tem até uma linha narrativa aí. Aí depois você vai pra Apologia de Sócrates, que é o julgamento. Só que você tem que saber, dar uma olhada numa entrada aí de Wikipedia de como funcionava o sistema democrático de Atenas e como funcionava um julgamento em Atenas. Porque era basicamente, o cara apresentava acusação, você apresentava sua defesa, e depois o júri votava. E dependendo de quem o júri votava, o cara ia ser punido ou não. Aí se eles decidissem que o cara era culpado, eles iam ter que decidir depois a punição. Aí tanto a defesa quanto a acusação propunham uma pena. Depois a galera voltava de novo em qual das penas que eles iam colocar, tá? Então você tem que ter alguma noção de como é que funcionava o sistema lá. Depois disso é o Críton. O Sócrates vai preso, tá? Ele é condenado à morte. Os aliados dele propõem fugir com ele da cidade, os aliados ricos dele. E ele diz por que ele não vai fazer isso.
que é uma questão sobre justiça e tal. Aí esse é o próximo, depois Apologia. E depois é o Phaedon, que é a morte dele. Eu acho que seria o mais interessante, principalmente porque tem ele tem uma ordem narrativa, né? Um começa com ele indo pro tribunal, depois o julgamento dele, depois ele na prisão, a galera propondo dele fugir, ele dizendo que não vai fazer isso. E depois tem finalmente quando ele toma cicuta e morre na prisão. Então, aí eu vou acabar os filósofos naturais agora, tá? Os últimos são os atomistas, aí eu vou passar pros sofistas. Deseje-me sorte.